Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Sabe, nós estamos vivendo num tempo muito especial. Daqui 2 semanas nós começamos o nosso jejum. E é muito importante que você entenda o que nós estamos edificando, para onde nós estamos indo, em que nós cremos. Sabe, Romanos 5,17 diz que nós recebemos. Às vezes para as pessoas que são um pouco mais orgulhosas, é muito constrangedor receber algo que não merece. Quando você recebe algo que você merece, às vezes talvez você nem agradeça, porque eu mereço mesmo. Mas quando você percebe que você recebeu algo que você não merecia, que é algo além daquilo que você poderia ganhar segundo a sua força humana, aquilo constrange o seu coração. Sabe, a vida cristã não se vive de uma forma pesada, mas vive de uma forma leve. E quando nós entendemos que nós recebemos a abundância da graça, um dia me perguntaram: pastor, como que eu sei se eu tive revelação da graça de Deus? Eu digo, quando você recebe um cheque em branco, e a pessoa diz, você pode usar quanto você precisar, você não acordaria com medo de não ter o recurso suficiente para fazer aquilo em qual você precisa fazer. Sabe, as pessoas falam: pastor, por que eu tenho falta de recurso na minha vida? Presta atenção, o recurso à sua disposição está ligado ao propósito em qual Deus te deu. Sabe, quando você lê a palavra de Deus, você percebe aonde que não faltou recurso. Os únicos lugares que não faltaram recurso foram aqueles que foram dados para um propósito. Sabe, nós vivemos um tempo que as pessoas querem ter algo somente para ter um conforto, elas querem ter algo somente para ficar quietinha no canto. Não, mas você recebeu a abundância da graça de Deus. Pastor, o que significa? Que você vai ser colocado muitas vezes em lugares que não é confortável, que não é agradável. Ontem eu almoçando com um irmão, eu falei: você experimentou uma mudança muito brusca na sua vida. E antes dessa mudança acontecer na sua vida, você tinha uma compreensão do que era seguir Jesus. Negar a sua vontade na maneira que você vivia, era de uma maneira, mas sua vida mudou completamente. E você precisa pedir para que o Senhor te dê luz. O que é negar minha vontade quando eu sou solteiro? De repente eu me casei. O que é negar minha vontade quando eu estou casado? Agora eu tive filhos. O que é negar minha vontade com filhos? O Senhor chamou você para quê? Para você ser um discípulo de Jesus. E para que você possa ser um discípulo de Jesus, você precisa entender o princípio. Sabe, Deus não chama as pessoas fortes e capacitadas. Paulo diz: você foi escolhido não pela sua capacidade humana. Deus primeiro te escolheu, depois te capacitou. Por quê? Porque a capacidade é divina, não é natural. E quando você entende que a capacidade ela é espiritual, ela é divina, você entende que o seu papel é somente você se dispor à sua vida, e o Senhor vai capacitando a sua vida. Quando você vê Moisés sendo perseguido pelo exército de Faraó, simplesmente ele pensa: qual o recurso que eu tenho? O único recurso que eu tenho é orar. E aí ele começou a orar. O que Deus disse a ele? Moisés, levanta, diga ao meu povo que marche. Em outras palavras, primeiro vem a atitude, primeiro compra o guarda-chuva e depois vem a chuva. Diga para o seu irmão: você está esperando a chuva para comprar o guarda-chuva? Ou você compra o guarda-chuva antes da chuva? Pergunta para ele. Porque isso fala muito. Isso fala muito da vida, da compreensão que você tem da vida cristã. Se você recebeu a abundância da graça, não foi só uma medida de graça, você recebeu a abundância da graça de Deus. E é muito importante que você entenda que a sua vida não é natural. Você precisa perceber a unção de Deus. Sabe, todos os dias você acorda, você dorme, você almoça, e às vezes sem você perceber, você começa a viver uma vida normal como as pessoas vivem. Pastor, o que é uma vida normal? Uma vida sem depender da unção de Deus. Fala: Senhor, me usa nesse dia. Eu vou lidar com uma situação complicada, com um paciente difícil, eu vou lidar com um cliente muito complexo, eu vou lidar numa obra. Senhor, eu vou liderar uma célula, me ajuda a falar o que eu tenho que falar. Deus, eu vou criar os meus filhos num tempo tão difícil, me ajuda, me dá graça. E aí você vai percebendo que você está dependendo de Deus, para você lidar na sua vida, no seu dia a dia.
E é tão interessante que a palavra abundância significa em excesso, além daquilo que você precisa. Quando você percebe a vida dos homens de Deus, eles tinham além daquilo que eles precisavam, para quê? Para o propósito. Sabe, Deus chamou você para um propósito. A escassez, ela está fora do propósito de Deus. A abundância está dentro do propósito de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Essa palavra dom significa presente. Presente não se conquista, simplesmente você recebe pela graça, você recebeu. Sabe, todas as vezes que você recebe algo que você não merece, isso liberta você. Liberta do quê? Liberta da compreensão que você tem de merecimento. Me lembro na Cachoeirinha, quando eu cheguei naquele prédio, na rua 10 de maio, eu entrei naquele prédio e eu sempre ouvi uma palavra no ministério. É muito difícil ganhar adultos na igreja, porque adultos são complicados. E aí eu ouvi muitas pessoas, até pastores me diziam isso. Aí eu entrei naquele salão muito grande e eu pensei, eu vou colocar uma parede aqui no meio, e vou encher de salas aqui, e o salão vai ser bem menorzinho. Por quê? A minha ação era de acordo com a compreensão que eu tinha. Mas quando eu percebo a abundância de Deus na minha vida, isso vai me libertando, e eu vou ganhando fé para coisas maiores. Então isso vai libertando você. Quando você recebe algo que você não merece, pelo seu tamanho, pelo seu contexto, você ganha fé para coisas maiores. Você começou a sua célula faz uma semana, de repente você percebe que na primeira reunião algo inexplicável aconteceu. Você começa a ganhar fé, pode virar uma rede isso aqui. Aí o primeiro dia de serviço você vende 3 produtos de uma forma inexplicável. Você começa a ganhar fé, você é um diretor aqui. Aí começa o encontro com Deus, a sua célula levou 5, você começa a ganhar fé, vai virar uma rede. Então você percebe que receber o que você tem consciência que você não merece, liberta você e te dá fé para coisas maiores. Nós vamos entrar no jejum de 21 dias pela restituição financeira. E eu vou dizer para você, restituição é trazer de volta. Você precisa se posicionar nesses dias para receber aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. O que é fé? Fé é a certeza de algo que você não está vendo, mas que você crê. E porque você crê, você se posiciona pela fé. Diga glória a Deus, aleluia. E essa palavra reinarão significa ser rei. No livro de Pedro diz que o Senhor nos constituiu rei e sacerdotes. Então você foi constituído por Deus como rei. Diz mais, exercer influência. Por que Deus constituiu você como rei? Para que você possa exercer influência. Eu tenho vergonha de falar na célula, tenho vergonha de orar, eu não tenho potencial para nada, você não teve revelação de quem você é. Não sei se você já assistiu aquele desenho, filme do Rei Leão, que tinha um filhotinho, que ele olhou para o mar assim, e ele enxergou ele pequenininho, ele ficou meio com medo, de repente o pai dele vem atrás, aquela sombra, uau, ele falou, uau, porque ele começou a entender que tinha uma sombra. Você é imagem e semelhança ao seu Criador. Por isso você tem condições de dominar. Então, você não deve olhar para o seu tamanho, para a sua condição, para o seu contexto, para a sua conta bancária. Você deve olhar para aquele que chamou você. José dormiu numa cadeia num dia, acordou como primeiro-ministro. Paulo estava numa cadeia adorando a Deus, houve um terremoto, ali virou uma igreja. Então presta atenção, o choro pode durar uma noite, mas você tem que ter fé, porque a alegria, ela vem pela manhã. Diga glória a Deus, aleluia. Então você precisa entender o que eu estou compartilhando. Você recebeu abundância. Você recebeu abundância da graça de Deus. Então não ande de acordo com o contexto. Ande de acordo com aquilo que você recebeu. Sabe aquela pessoa que anda com os ombros caídos, ó céus, ó terra, só fala de problema, de luta. Ele está falando daquilo que ele enxerga. Não faça isso. Se você fala de pobreza, você vai ser pobre. Se falar do seu problema, resolver seu problema, você estaria vivendo outros contextos na sua vida. Eu vou dizer, é tempo de você falar o que você crê. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir as minhas necessidades. O Senhor vai transformar a vida da minha esposa. O Senhor vai transformar a vida dos meus filhos. Eu vou dizer, essa é a vida cristã, vivendo pela fé. Mas é difícil! Por que é difícil? Porque você está cheio de vírus
que não é a verdadeira fé. O justo vai viver pela fé. Então você deveria ser cheio dessa fé. Sabe o que significa equívocos? É algo que você começa a acreditar, que começa a fazer parte da sua vida. É tão interessante que na versão A Mensagem, sabe, às vezes você começa a pensar em algo e você começa a acreditar que aquilo que você está pensando é o que Deus pensa, mas não é. Lá em Provérbios 4, 23, na versão A Mensagem, diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. Você precisa vigiar o que você está pensando. O que você pensou quando você acordou? O que você pensou no dia da reunião da cela? O que você pensou no dia mau? O que você pensou quando você brigou com a sua esposa? O que você pensou quando o seu filho não te agradou? O que você pensou quando você recebeu o seu salário? Olha que a Bíblia está dizendo, vigie os seus pensamentos. Pastor, o que é vigiar? É você observar. Tipo assim, de repente eu comecei a pensar numa coisa, esse pensamento não é de Deus, começa a repreender. Lá em Colossenses 3:2 diz assim, pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas coisas da terra. Então já sei, pastor, eu vou pensar na eternidade. Não, no dia a dia, você começa a ser atacado, bombardeado por pensamentos que não são daqui. De repente você começa a pensar, minha vida não presta. Você começa a pensar, vai falir o meu negócio. Aí você começa a pensar, minha célula não vai multiplicar porque só tem pessoas com problema. E aí de repente você começa a pensar, eu acho que eu vou morrer. Aí vem uma dor nas costas, você pensa, eu acho que é câncer. Então constantemente você é atacado na sua mente. Nós precisamos pensar. E é tão interessante que um pai, ele precisa pensar como Deus pensa. Uma mãe, um líder, pensar lá no céu. Cuidado com o que você pensa. Cuidado para onde você está indo. Cuidado com os seus posicionamentos. Vigie, porque o seu pensamento vai definir sua vida. Nós temos uma maneira de se relacionar aqui na Igreja Videira, no trabalho dos radicais livres, que é a corte. O que é a corte? É um relacionamento santo, separado, que visa o casamento. E está cheio de pai que, não, meu filho tem que namorar desde cedo, tem que experimentar. Por quê? Quando você não renova a sua mente, você começa a pensar como o mundo pensa. Eu vou dizer, o mundo é contra Deus, o mundo é anti-Deus, e você precisa pensar como Deus pensa. Eu vou dizer, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Diga glória a Deus, aleluia. Por isso que você não deve perder nenhuma oportunidade de renovar a sua mente. Quando alguém deseja ser um médico, ele vai passar longos anos renovando a sua mente. E a consequência de renovar a mente dele, ele vai mudar o comportamento dele, ele vai mudar a postura dele, ele vai mudar a mentalidade dele, ele vai mudar tudo, porque ele vai passar por um longo processo na vida dele, que vai levar ele a se tornar um médico. E quando você se converte, fala, não, agora já aceitei Jesus, já está bom, pastor. Eu vou dizer, a matrícula para a salvação, ela não custa nada, é a fé. Eu criei, mas agora existe um processo, que você vai desintoxicar a maneira que você pensa. E aí você passa por um longo processo, não somente você ler a palavra de Deus, mas você ser discipulado, ser transformado, se expor à palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, fazer os cursos da igreja, tem tantas, para quê? Para que você possa renovar a maneira que você pensa. Diga glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos gastar a nossa vida em renovar a mente. Sabe, o povo perece por falta de conhecimento. E aí quando você acessa o conhecimento divino, mais você desfruta daquilo que o Senhor tem para você. E existe um equívoco na cabeça de muita gente, não, pastor, na graça não existe preço. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o pregador da graça de Deus, apóstolo Paulo, ele diz assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Quando eu comecei minha mensagem, eu estava explicando. Quanto mais você percebe que você recebe aquilo que você não merece, mais você deseja trabalhar. Por quê? Quando você trabalha na graça de Deus, você percebe que você prospera mais. Isso traz para você uma leveza. Tem gente que acorda cansado, não fez quase nada no dia antes. Tem gente que acorda tão leve e trabalhou tanto no outro dia. Por quê? Porque ele acordou leve e trabalhou muito. Porque ele percebeu, o que eu estou fazendo não sou eu, mas é a graça de Deus na minha vida. Não é o tanto que você faz. É quando você percebe
Tipo assim, você vai lidar com um problema que levaria 1 ano para você resolver. De repente você percebe que uma graça especial veio sobre você, e de repente você conversou e tudo se resolveu. Porque você percebeu, não fui eu, foi a graça de Deus sobre a minha vida. Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos, e a graça que eu recebi não se tornou vã. Olha que interessante, a palavra vã significa infrutífero, sem efeito e sem propósito. Presta atenção, você recebeu a graça de Deus, e Paulo diz, a graça que eu recebi não vai se tornar vã, não vai ter poucos frutos, não vai ter uma vida sem propósito. Eu vou canalizar a minha vida naquilo que eu recebi graça, eu vou canalizar, e isso não vai se tornar infrutífero, essa célula não vai morrer, a minha família vai avançar, eu e minha casa vamos prosperar, os irmãos vão romper, essa mulher vai virar uma mulher de Deus, nem que eu tenha que secar para jejuar por ela. Isso é o que? Eu recebi graça. Eu não vou viver uma vida passiva. Por quê? Porque eu recebi provisão. Você recebeu provisão de Deus para resolver os problemas que você está vivendo. Você recebeu provisão para a sua família. Você recebeu provisão para a sua casa. Mas você precisa tomar uma decisão do quê? De não permitir que essa provisão se torne infrutífera. Diga para você, uma provisão está infrutífera ou está se multiplicando? Essa palavra aqui, trabalhei, tem 3 significados: labuta, exaustão e ficar cansado. Irmãos, o que eu mais gosto na minha vida, eu vou te contar, é encostar a cabeça no travesseiro com uma sobrecarga de cansaço, com a consciência que tudo que eu cansei foi para aquilo que Deus me criou para fazer. Não tenho mais força hoje, mas é um cansaço que te dá prazer, porque você sabe, eu gastei a minha vida para aquilo que Deus me criou nesse dia. Agora tem que estar cansado de problema no carro, quero tomar um anti-inflamatório, um Dorflex, nossa, é um cansaço por problema, porque você precisa entender que você já recebeu provisão para gastar a sua vida, para resolver os problemas que não são seus, são de Deus, e você só está lá para representar Deus. Então, você está muito cansado da vida ou cansado de exaustão daquilo que você tem gastado pelo Senhor? Pergunta para Ele. Esse é o meu maior prazer, irmãos, dormir depois de um dia exaustivo do propósito de Deus. Há uma diferença muito grande entre você trabalhar na graça de Deus e você trabalhar na lei. Quando você trabalha na lei, como está em Lucas 15, 29, os irmãos conhecem esse contexto. O filho pródigo vai embora, volta para casa, teve um filho que ficou, e quando o filho que ficou percebeu que o pai estava dando para o outro filho provisão, comida, portas abertas, de repente ele ficou triste, ele questionou o seu pai: pai, eu não estou entendendo essa atitude que você está tendo, porque eu estou trabalhando e dando minha vida aqui nessa casa. Ele diz: e eu nunca transgredi nenhuma lei, e você nunca me deste nem um cabritinho para me alegrar com os meus amigos. Presta atenção, quando você está trabalhando, dedicando a sua vida, e você deve fazer isso, você deve acordar cedo, você deve gastar a sua vida, você deve trabalhar, mas você precisa ter a consciência que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua vida é leve, que é Ele que abre as portas, que você não tem poder sobre nada. O único poder que você tem é lançar uma semente, mas se Deus não mandar a chuva, a sua semente vai se perder. Sabe, aqui houve uma troca. Estou trabalhando por interesse, eu sou casado por interesse, eu lidero por interesse, eu abri uma empresa por interesse, tudo que eu faço tenho interesse, e quando o seu interesse não é correspondido, você fica muito nervoso. Eu vou dizer algo para você:
Não trabalhe por interesse, trabalhe por um propósito. Trabalhe por um propósito. Pastor, me explica essa questão do interesse. Você está aqui e você não pode ter filhos naturais. Ou de repente você chegou na igreja e você nunca teve nenhuma boa condição financeira. Ou de repente você veio de outro ministério e você queria responder o chamado de Deus e você está aqui. Ou de repente seu casamento está muito ruim e você veio para cá. Ou você tem algum tipo de enfermidade e você entendeu que a única esperança que existe é a igreja e é o Senhor. E não há nenhum problema sobre isso. Mas Deus precisa ajustar algo dentro de você. E de repente você começa a trabalhar, você começa a servir a Deus, você começa a dizimar, porque você está aguardando algo que volte sobre a sua vida. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma mulher chamada Ana na Bíblia. Ela não podia ter filhos, e ela queria ter filhos. Isso fazia mal para ela não ter filhos. Mas a grande questão é que ela queria ter filho, pelo motivo errado. E Deus trabalhou na vida dela, colocando dentro dela o motivo correto em qual ela deveria ser mãe. Quando dentro dela foi ajustado, Samuel veio à vida, o profeta Samuel. Eu vou dizer, às vezes o cansaço é porque tem um desajuste dentro de você. Permita, seja uma pessoa leve, seja alguém do descanso, seja alguém tranquilo, seja alguém que não busque interesses, mas deixa Deus mover, e no tempo de Deus. É tão interessante que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: então o Senhor Deus fez cair em um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Adão não foi atrás da Eva. Como que Adão fez para ter Eva? Caiu num profundo sono, enquanto Deus trabalhava na vida dele, e de repente Deus trouxe a ele a Eva. Eu estava compartilhando ontem com um grupo de pastores, falando, quando você não espera algo e você é surpreendido, você fala, uau, meu Deus, não estava esperando. Mas quando você não recebe aquilo que você estava esperando, é uma grande frustração. Você não tem o poder de impedir as frustrações na sua vida. A única coisa que você pode fazer é com que as frustrações não entrem no seu coração. Porque frustrar você vai frustrar com o filho, vai frustrar com o funcionário, vai frustrar com a igreja, vai frustrar porque nós somos seres humanos. Mas quando você frustra, você precisa entender que a frustração não deve entrar dentro do seu coração. Mas você precisa aprender a lidar. Frustração que leva alguém a se frustrar é algo que você espera. Eu espero um aumento, eu espero ser promovido, eu espero multiplicar a célula, eu espero ser curado, eu espero ter filho. E aí o que você espera, quando não acontece, você se frustra. Mas uma mulher chamada Ana estava frustrada, porque ela esperava ter um filho. Mas houve um dia que ela percebeu da parte de Deus, que o que faltava na vida dela não era um filho, era uma experiência profunda com Deus. E quando ela teve uma experiência tão profunda com Deus, o sacerdote olhou para ele e falou, essa mulher está embriagada. Ele falou, não estou embriagada não, eu estou amargurada, eu estou atribulada, porque eu não posso ter filho. Ele se compadeceu, liberou uma palavra e Samuel veio à vida. Então eu vou dizer para você, permita ser uma pessoa de descanso, porque a pessoa que vive no descanso, ela vive esperando de Deus, não esperando das pessoas. Agora o homem que vive pela lei, ele espera dos homens, ele espera das pessoas, mas espere do Senhor. Ele pode surpreender a sua vida, ele vai surpreender a sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Todo filho, ele é servo, mas o servo não é filho. Esse menino que diz para o pai, eu estou aqui trabalhando desde menino, e você não me deu nada. Em outras palavras, eu sou um servo da casa, e eu tenho interesse. Mas filhos servem a casa, porque querem honrar o pai. Diga aleluia, glória a Deus. E a segunda maneira de trabalhar, que é a maneira correta, é quando você trabalha na graça de Deus. Lucas 7:47 diz, por isso eu te digo, que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que é pouco perdoado,
pouco ama. Quando você reconhece que você não merece, que você era um pecador, você fala, meu Deus do céu. Vou falar uma coisa para vocês, eu casei virgem, a única mulher que eu toquei na minha vida foi a minha mulher. Nunca fui numa balada, nunca bebi nem cerveja sem álcool, nunca fumei maconha, nunca fumei um cigarro. Eu achava que eu era santo e irrepreensível, fiz seminário, e quando eu cheguei na igreja, eu achava que eu era melhor do que as pessoas. Pecadores, perdeu a virgindade, não honra pai e mãe, não ajuda em casa. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Está aqui o meu pai e minha mãe. Juntei dinheiro 6 meses num cofre, em nota de R$ 2. Falei, está aqui para ajudar em casa, pagar a conta de luz. Eu me achava maravilhoso. Aí quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa que não tinha favor de Deus. Eu tinha uma vida cansada. Eu achava, como que pode esses membros não me respeitarem? Eu sou um melhor líder, eu sou um excelente líder. E eu comecei a viver dessa maneira, uma vida pesada. Mas houve um dia que eu tive luz de Deus. Deus estava fazendo um trabalho com moradores de rua, e eu dei uma marmita para um homem, e Deus me disse, qual a diferença entre você e esse homem? Não tem nenhuma. Nenhuma. Não sou melhor do que ninguém. Como Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Irmão, Paulo era um homem exemplar, assim, em um nível extraordinário. Mas o dia que ele percebeu, eu não mereço, eu sou dos piores pecadores, ele recebeu graça para viver e fazer história no tempo que ele viveu. Às vezes você é um líder de célula, você acha como que pode essas pessoas não me respeitarem, pessoas carnais. Hoje em dia, quando alguém me chateia, eu não fico chateado. Já passei dessa época. Eu vou dizer, quando você julga algo ou alguém, é porque você está numa posição acima. E quando você está em uma posição acima, você tem poder de julgar. As pessoas gostam de julgar o líder de célula, não sei o que, vai você liderar então. Gosta de julgar o seu patrão? E se você fosse o seu patrão? Você quer julgar o governador, você quer julgar o pastor, você quer julgar o líder de célula, você quer julgar o governo, você quer julgar todo mundo, você quer julgar... Por que você quer julgar? Porque você acha que você é melhor do que as pessoas. Eu aprendi muito com um homem de Deus, que alguns anos atrás tive o privilégio de ser amigo. Eu perdi um voo lá em Goiânia, eu não tinha dinheiro, estava de desespero, começando o meu ministério. Ele parou do meu lado, ele viu que eu estava ali desesperado, ele falou, eu vou pagar. Quanto é? Foi e pagou. Eu fiquei muito mal, falei, vou te devolver. Ele falou, não, fique em paz. Aí ele falou, eu estava brigando com o rapaz da companhia aérea. Ele falou, obrigado. Ele agradeceu o homem da companhia aérea, obrigado. Eu falei, esse cara é louco, como que ele agradece? Ele falou, Ricardo, eu aprendi uma coisa no ministério. Só é grato quem reconhece que não é merecedor. Quem agradece o cobrador de ônibus, quem agradece o garçom. Gratidão, onde você está? Meu Deus, não mereço essa mulher que eu tenho. Deus, obrigado. Eu não mereço esse líder de célula. Meu Deus, eu tenho um líder de célula. Eu não mereço essa igreja. Essa líder que cuida dos meus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você quer ser generoso. Nós vamos falar sobre prosperidade no nosso jejum, mas quanta gente é avarenta. O que é avareza? Você não consegue ser grato com seu pai, com a sua mãe, com seu líder de célula, com seu patrão. Seu patrão fez aniversário, ele não faz mais que a minha obrigação em pagar meu salário. Não, 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 não. Seja alguém grato. A alma generosa vai prosperar. Seja grato com os irmãos da célula. Seja paciente com os mais fracos. Seja grato à sua esposa. Seja grato aos seus filhos. Ah, como é bom. Porque a gratidão coloca você numa posição de humildade. Irmão, pessoas humildes são pessoas felizes. O humilde, ele é feliz porque ele sabe que ele não é melhor que ninguém. Aí você é cheio de si, quer dar sua opinião, aquela coisa. Deixa Cristo falar. Sabe, você começa a falar dos seus resultados. Deixa Jesus falar dos seus frutos. Sabe, tudo tem um preço na vida. Mas quando você entende que você é grato por aquilo, o preço se torna insignificante. Tem um preço em abençoar alguém. Mas quando você é grato pela vida daquela pessoa, não existe mais preço, existe gratidão. Ah, Deus, sabe, alguém que marca a sua vida, alguém que marca o seu coração, não deveria ter preço em abençoar essas pessoas.
Diga glória a Deus, aleluia. A quem você deve gratidão? São essas pessoas que não existe preço em retribuir, porque você reconhece que você foi abençoado, que você foi marcado. Você é grato pela igreja, você é grato pelos irmãos, você é grato pela sua vida, você é grato pela comida que você come, ou você só fala daquilo que você não tem? Aprenda a agradecer aquilo que você tem. Obrigado por esse ovo na manteiga maravilhoso. Oh Deus, obrigado pelo culto. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 obrigado. Fico vendo os filhos são abençoados pelos pais, e os pais vão embora de casa, casam os filhos, e os filhos não querem nem saber dos pais. O que é isso? Acha que é melhor do que os pais. Uma vez eu vi um vídeo, um filho ensinando o pai a mexer no celular. O filho falou: pai, você é muito ultrapassado, você mal sabe mexer no celular. Ai, meu Deus do céu. Mal sabe que um dia a vida vai passar, e você vai ser o pai, você vai ter um filho, e você vai ser ultrapassado. E foi o seu pai que pagou para você aprender a mexer em tecnologia. Por que os adolescentes querem julgar os pais? Ingratidão. Você deveria ajudar com prazer. Ajudar com prazer. E eu vou dizer, um dia você vai ser o pai. Todos nós um dia seremos ultrapassados. Você pega um senhorzinho de 85 anos de idade. Vou dizer, aprender a envelhecer é aprender a ser esquecido, como o pastor Wilson fala. Só vai lembrar de você quem tem gratidão por você. E eu vou dizer para você, não viva uma vida. Talvez você tenha cheio de pessoas ao seu lado, são interesseiros. Irmãos, a minha vida é cheia de pessoas ao meu redor. Recebo presente na minha casa umas 10 vezes por semana. Porque as pessoas têm interesse, postam na internet, divulgam meu produto, eu conheci o pastor, falei com ele no Instagram, não sei o quê. Mas no dia mal, o dia que eu sou trocado, ninguém esquece de você. Não se esqueça, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos. Sabe quem são as pessoas que se preocupam com você? São aquelas pessoas que não postam, não mostram, mas está com você no dia que você precisar. Já fiz muitos velórios. Já vi pessoas saindo da igreja frustrada e está até em outro ministério. Mas no dia que morre tem 300 irmãos da videira e do outro ministério não tem ninguém. Porque aqui é um lugar de vínculo, é um lugar de estar junto, é um lugar de se relacionar, é um lugar de família. Um dia disseram: pastor, por que quando alguém sai da igreja videira fica machucado, e quando sai às vezes de outra igreja não fica machucado? Porque aqui não é uma igreja, um lugar para você vir, aqui é uma família para você se conectar. E quando você sai dessa família, você fica, meu Deus, não consegue sair dela. Você sai da igreja, mas a igreja não sai de você, você fica vendo as postagens. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou dizer, aqui é um lugar de vínculo, de pertencimento, mas seja uma pessoa que tem carinho, que tem encargo, que tem vínculo. Passa a pimenta na língua. Quando era pequeno tinha pimenta na língua. Falou palavrão, pimenta na língua. Diga para o seu irmão, hoje você tem o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Então quando Deus nos chama, existe um preço. Está cheio de crente que não quer pagar o preço. Quando Deus te chama, existe um preço. Mas você precisa ajustar um princípio fundamental na sua vida, que é o princípio de trabalhar na graça, no descanso, em servir com o coração. Quando Deus chamou Abraão, Abraão representa o crente que foi separado. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui representa cultura, relacionamentos, família. Às vezes o que Deus vai pedir de você não é o que vai pedir de mim. Mas quando você se converte, Deus te pede separação. Ai, não consigo abrir mão dos meus melhores amigos do mundo. Então você vai ser um crente que nunca vai ser separado. Você nunca vai ter utilidade diante de Deus. Deus, Ele chamou você, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar você. Às vezes a sua amizade com fulano acabou. Deus quer separar você. Aqui Abraão representa o crente que foi separado do mundo para Deus, que foi separado para um propósito, que mudou de vida, que mudou o ciclo de amizade. Eu lembro meu melhor amigo, quando eu me converti, deixou de se tornar o meu melhor amigo. Por quê? Porque o meu melhor amigo queria outras coisas. E eu tinha que fazer amigos que queriam o que eu queria. Eu quero o Senhor, quero ter uma família abençoada,
quero ter uma mulher de Deus, eu quero frutificar, eu quero avançar, e não dá mais. Eu preciso de amigos que queiram o que eu quero. Eu lembro quando eu me converti na escola, era uma tribulação. Eu ficava na sala de aula, na hora do recreio, porque era só pornografia, prostituição, palavrão. E eu falei, não quero mais isso. Sofri bullying terríveis na minha vida. Mas por quê? Foi o preço de chegar até aqui, o preço da renúncia. Você fica zoando quem come hambúrguer, né? Vai morrer primeiro do que o outro. Um dia eu fui no médico, a mulher falou, você quer morrer daqui a 10 anos? Eu falei, como é que é isso? A hora que você come, só besteira. Então eu vou dizer, tem um preço. A qualidade de vida tem um preço. Tudo existe um preço. Você quer ser usado por Deus, tem um preço. Eu vou dizer para você, se você não quer o preço, você vai ser um crente que a graça que você recebeu se tornou inútil. Essa palavra aqui, sair, significa maneira de viver. E te mostrarei, aprender a respeito de algo novo. Então você sai para aprender algo novo. Irmãos, é muito difícil aprender coisas novas, não é verdade? Você sempre rejeita o que é novo porque é complicado, é complexo. Aprender um outro idioma, estudar sobre IA, ter novos amigos, frequentar uma célula, se expor, fazer um curso de casais. Isso é o quê? Você aprender algo novo. Deus disse a Abraão, eu vou te separar. Mas você vai ter que aprender esse algo novo que eu tenho para você. Vai ter que aprender novas habilidades. Vai ter que aprender a fazer novos amigos. Aí tem outro personagem que chama Moabe. Representa o crente passivo, que deixa a vida me levar. Se puder projetar, Jeremias capítulo 48, versículo 11, por favor. Quem que é o crente passivo? Deixa a vida me levar. Diga ao seu irmão, a vida está te levando ou Deus está te levando? Pergunta para ele. Jeremias 48, 11. Eu vou ler aqui. Moabe esteve descansado, desde a sua mocidade, e repousou as suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, a consequência, o que aconteceu, o seu sabor e o seu cheiro não foi alterado. Um ano se passou na sua vida, o casamento mudou o sabor, ficou melhor, a comunicação melhor, não, então o mesmo sabor financeiro, o mesmo sabor emocional, o mesmo sabor como pai. Então quando você passa de uma vasilha para uma outra vasilha, o seu sabor é alterado. Dá para perceber quando alguém, o sabor dele é alterado. Dá ou não dá, irmãos? Dá para saber quando alguém, o sabor daquele irmão foi alterado. Ele está mais quebrantado, mais ensinável, mais frutífero, mais doce, menos cheio de si, mais quebrantado, pensando mais como Deus pensa. Então você percebe que a vida dele está em uma crescente. Mas tem irmãos que passou 10 anos. Como é que está, irmão? Luta. É o mesmo sofá da casa dele. Difícil, complicado. E o filho, endemoniado, como sempre, não me respeita. Mas ler sobre criação de filhos você não quer. Você quer ter um filho melhor, mas não quer gerar um pai melhor em você. Você quer ter uma célula melhor, mas não quer gerar um líder melhor. Quer ter uma vida financeira melhor, mas não quer estudar sobre empreendedorismo. Estou despreocupado, a hora que Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa. Um dia eu passei num pedágio, a mulher feliz, eu falei, você sabia que você vai ser substituída? Eu sei. Eu falei, você está estudando o quê? Nada, estou nas mãos de Deus. Descansado, desde a mocidade. Diga para o seu irmão, você é descansado? Não confunda ser uma pessoa da paz, do descanso, do que ser uma pessoa descansada. A gente não faz o que nós queremos, nós fazemos o que precisamos, o que precisa ser feito. Criança não gosta de fazer o que ela não gosta, mas nós não, nós fazemos o que precisa ser feito.
Chega do atestado médico na segunda-feira, aleluia. Despreocupado significa tranquilo, repousa em segurança. O pau está quebrando, não, mas está tudo tranquilo. Não viva assim, não viva assim. Essa palavra mudado significa manter vazio. Sabe aquele irmão que você parece que ele está vazio por dentro, ele é oco? Conhece o irmão oco? O que é o irmão oco? O que ele fala não tem consistência, não tem experiência, não tem raiz, não tem realidade. Ele está oco. E o último personagem era um mendigo. Ele representa um crente cheio de impossibilidades, mas com uma fé correta. Assim nós éramos, muitos de nós, cheios de impossibilidades na vida, mas com uma fé correta. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52, relata a história de um homem mendigo, cego, que estava à beira do caminho, e ele ouviu que Jesus estava passando. Aquele cego enxergou que poderia enxergar. Presta atenção, ele enxergou que poderia enxergar. É tão interessante, no versículo 52, diz assim: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus não diz: o seu esforço te salvou, o seu grito te salvou, a sua insistência te salvou. Tudo isso ele fez, mas fez fundamentado na fé. Eu vou pisar no mar, eu vou abrir, eu vou liderar. E isso faz parte do pacote. Vou ter que pagar o preço, vou ter que me esforçar, mas o que faz a diferença foi o que Jesus disse. Jesus não valorizou o preço que ele pagou, Jesus valorizou a fé que ele aplicou. Caso você não tenha a fé correta, você não terá um testemunho. A fé correta é em Deus, a fé correta na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a nos enchermos da palavra de Deus. Faz um teste. Se encha da palavra de Deus. Ouve essa palavra umas 2, 3 vezes no YouTube. Liga o louvor, começa a encher do Espírito. Começa a estudar a palavra de Deus. Começa a se encher do Evangelho de Deus. E você vai perceber que, presta atenção, todos nós pagamos o preço. A gente se esforça, a gente trabalha. Mas muitas vezes o princípio errado, que é o trabalhar pela lei. Você precisa. O que é fé? Fé é descanso. Se puder colocar a música de fundo, por favor. Sabe, confiar. Você entrega a sua vida para alguém. Quando você confia no caráter daquela pessoa, você descansa. Agora, quando você entrega algo para quem você duvida do caráter daquela pessoa, você não consegue descansar. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Pastor, tem tantas lutas e tribulações na minha vida. Se esforce, trabalhe, labute, mas entrega e descansa. Tem pais que os filhos não são da igreja, são pais angustiados, porque não conseguem entregar o filho para Deus. Não estou falando de irresponsabilidade, eu estou falando de quem pode resolver o problema da sua vida. O pai do filho pródigo, quando avistou o filho pródigo, saiu correndo em direção ao filho. Ele não tinha poder para trazer o filho de volta, mas quando Deus o trouxe, ele o amou. Confia no Senhor. Nós não estamos isentos de frustrações e problemas, mas nós precisamos aprender que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, e por isso nós podemos exercer reinado. O Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, meu alvo é ser igual a você. Eu falei: como assim?
Falou, você é muito forte interiormente. Eu falei, mal ele sabe quão fraco eu sou. Mas eu entendi que quanto mais fraco eu sou, mais forte eu me torno. Talvez a capa parece ter uma força incrível, mas dentro de mim tem alguém ajoelhado. Fala, Senhor, se o Senhor não derrubar esse gigante com essa pequena pedra, ele vai me matar. Se encha do Espírito Santo. Coloque a sua confiança em Deus. Tinha uma música que eu ouvia muitos anos atrás. É meu, somente meu, todo o trabalho. Sabe cantar? Aleluia. Pode subir então. Aleluia. Aleluia. Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é ir até Jesus. Isso vai requerer o quê? Mas tem uma grande multidão ali. Sabe aquele crente que desiste fácil? Tem crente que desiste fácil, porque a fé dele está no lugar errado. Se for de Deus, não vai ter problema. Se for de Deus, não vai ter fila. Se for de Deus... Uma vez o irmão falou assim, pastor, quando eu saio de casa, eu falo, Deus, se for de Deus, vai ter uma vaga do carro na porta do lugar que eu vou. Mas só tem, e se duas pessoas orarem pela mesma vaga? É igual jogar bola, está lá um time contra o outro. Os dois vão achar, Senhor, libera a vitória, vitória. E aí, como é que vai fazer? Porque alguém vai ter que perder no jogo. Alguém vai ter que perder. E quem perde é menos amado? O resultado do hoje não define a história do amanhã. Então você não pode se permitir esmurecer. Você tem que se esforçar para entrar na esfera de um verdadeiro cristão que vive pela fé. Vive no descanso de Deus. Você precisa perceber que Deus está fazendo algo através do descanso que você carrega dentro de você. Você já conheceu um crente perturbado, barraqueiro? Aqui não tem ninguém assim, mas que não tem controle emocional, com aquela... porque isso é reflexo da fragilidade que ele tem dentro. Ele não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue lidar com pressões financeiras. Vai ter dia que você vai dormir com -1000. Mas vai ter dia que você vai acordar com 100.000 positivo. Não se esqueça que o 100.000 não fala ao seu respeito. E o -1000 também não fala ao seu respeito. O que fala ao seu respeito, que Deus te amou quando você ainda era pecador. Porque vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Vai ter dia que vende muito, vai ter dia que vende pouco. Vai ter dia que a cela vai estar cheia, vai ter dia que não vai ter ninguém, vai ter só você lá. Vai ter dia que sua mulher fala, amor, eu te amo mais que a abelha ama a flor. Vai ter dia que você vai chegar em casa, ela vai estar dormindo, a casa vai estar bagunçada. Não venda nada de valioso. Deus quer levar você a um caminho de pagar um preço no descanso de Deus. O que é isso? Você acabou de receber uma ligação terrível. Não permita que a ligação entre dentro de você. Uma vez levei minha esposa numa consulta médica, fiquei embaixo no carro esperando ela. Ela desceu chorando. Falei, o que foi? Ela disse, o médico afirmou que eu nunca terei filhos. Eu falei, mas eu te afirmo outra coisa. Existe um médico que está acima desse médico que disse que o seu ventre é frutífero e que nós teremos filhos. Então resolve esse negócio dentro de você, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Mas só tem uma questão: eu preciso me apegar a essa fé até o final da jornada. Mas até o final da jornada, se a minha fé não estiver correta, eu vou entregar os pontos por conta das dores que eu vou sofrer. A fé precisa ser maior do que a dor que você vai passar. Por isso que o lugar que você precisa estar é o lugar do descanso de Deus.